Oi, pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. E quem nunca abriu várias abas no navegador, entrou em uma reunião online, deixou o WhatsApp aberto, colocou uma música para tocar e de repente viu o computador começar a travar? A sensação de muita gente é que os computadores estão ficando lentos cada vez mais rápido. Mas será que o problema está nas máquinas ou na forma como a gente passou a usar a tecnologia? No episódio de hoje, vamos entender o que realmente influencia o desempenho de um computador, qual é o papel da memória RAM, quando vale investir em um upgrade e como a inteligência artificial está começando a mudar as exigências dos notebooks e PCs. Você também vai conferir. Meta é acusada de usar IA para ajudar a escolher funcionários demitidos. Nova antena da Starlink promete cortar pela metade o consumo de energia. E novo SUV da Xiaomi vira sala de jantar e reduz a preocupação com a bateria. Eu sou a Fernanda Santos e esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Há alguns anos, 4 ou 8 GB de memória RAM eram suficientes para boa parte dos usuários. Hoje já vemos computadores chegando ao mercado com 16, 32 GB e até mais. Mas essa necessidade é real ou estamos vivendo uma corrida por especificações cada vez maiores? A resposta passa por uma mudança importante na forma como usamos os computadores. Navegadores mais complexos, videoconferências, aplicativos rodando simultaneamente, serviços na nuvem e recursos de inteligência artificial transformaram completamente a rotina digital de milhões de pessoas. E para entender como essas mudanças impactam o desempenho dos computadores, quando vale investir em mais memória RAM e o que realmente deve ser levado em consideração na hora de comprar ou atualizar uma máquina, eu converso agora com Vinícius Francione, coordenador de desenvolvimento de produtos da Avel. Vinícius, muito bem-vindo ao podcast Canaltech. E eu já queria começar te perguntando, porque quem usa computador todos os dias costuma ter a impressão de que a máquina começa a ficar lenta muito rápido. Isso realmente está acontecendo ou a forma como a gente usa a tecnologia mudou tanto que a gente está exigindo muito mais dos equipamentos? Eu acho que são duas fontes, né? Não necessariamente de problema, mas duas fontes técnicas que acabam causando isso. De um lado, sim, a gente cada vez usa mais tecnologia, né? Então, acredito que nem seja do meu tempo, mas muito tempo atrás a pessoa abria no máximo um e-mail e um editor de texto e ela estava fazendo o trabalho dela, né? Então tinha, sei lá, 2 aplicativos rodando. Hoje em dia é mais do que normal. Eu mesmo estou falando com vocês, eu tenho 2 navegadores, cada um com 5, 6 abas abertas, tem Outlook, VS Code, Excel. Então, acho que tem uma tendência de cada vez estarmos mais multitarefa. Quanto mais coisa aberta, maior o consumo de memória RAM. Porém, a gente sente do lado das empresas de software ou de jogos, por exemplo, que parece que existe um consenso que cada vez o consumidor tem mais hardware disponível, né? Então, não à toa que a gente vê os requisitos mínimos para jogos aí, que antes eram 2, 4, 8, chegando aí hoje nos 16 GB de memórias, e às vezes o requisito recomendado até na casa dos 32 GB, né? Sem contar o lado do armazenamento, né? Também tem cada vez crescido mais. Então, acho que junta essa característica de cada vez utilizarmos mais aplicativos ao mesmo tempo em modo multitarefa, com cada vez os desenvolvedores de software exigindo mais do hardware, a gente acaba criando gargalos nesse aspecto, né? E quando o computador começa a travar, ficar lento, normalmente a primeira suspeita é a memória RAM. Mas afinal, o que costuma deixar o computador mais lento? Então, são vários fatores, né? Acho que com certeza a memória RAM ela pode ser um primeiro vilão, né? Então, a gente, quando olha o ciclo médio de troca de computadores no Brasil, se eu não me engano, ele está na casa dos 5 anos. Dependendo da categoria de notebook, esse ciclo ele é até um pouquinho maior, né? Então, 5 anos atrás, a gente ainda estava trabalhando com padrões de 4, 8 GB, as máquinas que foram pensadas para o Windows 10, né?
Então, com o advento aí do Windows 11, que requer pelo menos 8 GB, né? A gente já vê um consumo de 16, eventualmente até eu estava falando com vocês aqui, eu abri meu computador, ele está consumindo 23 GB de RAM, né? Então, acho que esse é um dos principais suspeitos. Porém, tem outro lado, fugindo um pouco de memória RAM, a gente fala do armazenamento também, né? Essas máquinas aí um pouco mais antigas, muitas, não sei se muitas, né? Mas ainda existe um volume considerável que usa o HD, né? Então, armazenamento muito mais lento. Então, quando a gente sai, por exemplo, de um HD para um SSD SATA, a gente já tem um incremento muito grande de velocidade, na ordem das 10 vezes, né? E mais recentemente, com os NVMEs, a gente tem mais uma ordem de 10 vezes em relação ao SSD SATA, né? Então, olhando para o HD, a gente vai ter quase 100 vezes a velocidade, né? Então, o armazenamento, se não for um padrão moderno como o NVMe, ele também tem um impacto bastante grande na usabilidade, né? Fala processador ali e outros componentes correlatos. E para quem está ouvindo a gente, né, e não está muito familiarizada, de uma forma simples, qual que é o papel da memória RAM e por que ela se tornou tão importante nessa experiência do usuário? A gente sempre faz uma analogia aqui nos treinamentos, né? Pessoal de consumidor e a parte dos vendedores ali que vão atender os consumidores finais, e a gente faz a analogia da estante e da mesa, né? Então, tudo que está armazenado no teu HD é a tua estante de livro. Então, ela está lá, pô, você tem que levantar da mesa e ir lá e pegar aquele livro, né? E a memória RAM é como se fosse a tua mesa, é aquilo que está acessível na mão. Ela é um espaço menor, então você tem que ser mais seletivo naquilo que está na sua mesa. Quanto maior a mesa, né, fazendo essa analogia, quanto maior a Uhum. memória RAM, maior a quantidade de conteúdo, né, de livros que tu tem acesso. E você, nesse caso, é o processador, né? Então, quanto maior o meu número, a minha quantidade de memória RAM, mais acessível ficam os conteúdos para o processador. Eu consigo deixar uma maior quantidade de aplicativos abertos ao mesmo tempo para o meu processador acessar isso mais rápido, para ele não precisar solicitar esse conteúdo para HD, né? Quando a gente tem pouca memória RAM, acontece o que a gente chama de swap, né? Então, tem uma máquina, por exemplo, de 8 GB, né? E eu abri, sei lá, o Chrome com WhatsApp, com YouTube e, sei lá, abri um Excel muito grande. Na hora que eu ir para essa guia do Excel, meu computador vai entender que ele está sem memória RAM. Ele vai pegar aquele conteúdo do Google Chrome e vai jogar para o meu HD, que é um armazenamento mais lento. Na hora que eu voltar lá para o meu YouTube para trocar de música, essa informação não vai estar dentro da memória RAM, ela vai estar lá dentro do HD. Então, o processador vai ter que pedir para o HD, ei, pega essa informação aqui, joga para a memória RAM, que daí sim eu posso acessar ela. E nesse momento a gente tem o gargalo, a lentidão, né? Se você tivesse que orientar diferentes perfis de usuários, quanto de memória RAM faz sentido para cada um deles hoje? Tudo depende, né? Tudo depende de orçamento, de necessidade, até Uhum. porque um estudante, né? Estudante de psicologia, de direito, que passa o dia inteiro, imagino, né, trabalhando mais com texto, lendo PDF, ele vai ter uma necessidade bem menor de memória RAM, né? Entendemos que hoje 8 gigas de memória RAM são o mínimo. Confesso que a variação entre DDR4 e DDR5 ela não tem um impacto tão grande assim na performance de quem faz tarefas básicas, né? Não sente-se tanto a diferença de desempenho. Mas 8 GB para essas atividades menos intensas é o mínimo. Já Uhum. para alguém, por exemplo, estudante do perfil de engenharia, de design, né, que vão usar os aplicativos ali, suite da Adobe, um DaVinci Resolve, galera da engenharia que vai usar um AutoCAD, SolidWorks, entendemos que pelo menos 16 gigas de RAM. E isso vale para os gamers também, e Uhum. principalmente o pessoal de escritório. Então, o pessoal que vai trabalhar com Excel muito grande, vai ter guia de Outlook, vai fazer videoconferência ao mesmo tempo que está anotando coisas ali na planilha do Excel, usando talvez até um assistente de IA para gravar a reunião localmente, 16 GB é o mínimo, né? E para o gamer ali casual ou que joga jogos competitivos que são mais leves, 16 GB também. Já para o gamer hardcore, entusiasta, que né, ele está ali com o Fraps aberto, está ali monitorando taxa de quadro, tudo mais, 32 GB talvez já seja o caminho mais saudável, né? Temos aí o GTA 6 vindo, temos jogos mais pesados, agora lançou Assassin's Creed Black Flag Resynced, que vem também com consumo um pouco mais alto, então 32 GB talvez seja uma zona confortável, mas 16 GB já atendem. E para o gamer, o DDR5 ele tem sim algumas vantagens, né? A gente vai observar é,
uma taxa de latência de frames um pouco menor ali, ajudada por essa memória um pouco mais rápida também. E existe uma forma simples das pessoas identificarem se o problema é falta de memória RAM ou se a lentidão está sendo causada por outro componente? Olha, o benchmark ele sempre vai ajudar, ele sempre vai ser a ferramenta mais precisa, porém eu entendo que ela não é uma ferramenta tão amigável, né? O que que a gente pode fazer é olhar o gerenciador de tarefas do Windows, né? Apertando Ctrl Shift S, que a gente consegue ver o quanto de memória a gente está utilizando, né? Uma coisa que é um pouco de mito, tá? Não é porque eu tenho 16 GB de memória e o Windows está usando 16 GB de memória que seja um problema. Se eu tenho memória, eu quero que o sistema use, não quero que ela fique lá sem fazer nada. Então, não necessariamente é um problema. Porém, quando você observar que o HD está sendo utilizado com uma intensidade muito grande, significa que é aquela questão que a gente falou do swap, né? Eu estou sem memória o suficiente e meu sistema operacional está tendo que jogar informações para o HD que deveriam estar na memória RAM. Esse talvez seja um alerta até mais forte do que o próprio uso de memória quase 100%. E tem algum erro que os usuários cometem no dia a dia e que acabam prejudicando o desempenho dos computadores sem perceber? Também a gente pode olhar as guias dos navegadores, né? Igual tu falou, os navegadores hoje quase funcionam como aplicativos dentro de cada aba. Talvez ter 20, 30 abas não seja uma necessidade para todo mundo, né? Então, se eu tenho pouca memória, eu mesmo, né, fazer o gerenciamento dessa memória, deixando só aquilo que realmente é necessário aberto, pode ajudar sem precisar fazer nenhum upgrade, né? E em qual situação o upgrade realmente faz diferença? Bom, sentir o travamento, viu o que está acontecendo swap, para reflete talvez seja o momento. É importante verificar se, né, a tua máquina ela permite o upgrade, né, se ela não tem memória soldada, alguma coisa do tipo, vale a pena dar uma verificada nisso. Mas a outra forma mais fácil é, pô, eu uso um software, eu uso o SolidWorks, eu uso AutoCAD, eu uso DaVinci Resolve. Normalmente na página do desenvolvedor ele tem os requisitos mínimos e recomendados de memória. Então lá ele normalmente dá um norte, olha, projetos em Full HD requerem 16 GB de RAM. Para projetos em 4K com múltiplas fontes de vídeo, 32 GB sejam recomendados. Então é legal dar uma olhada no site do desenvolvedor de software que tu usa. E a gente ouve cada vez mais falar em PCs com inteligência artificial. Mas a IA já está mudando os requisitos mínimos de um computador? E o usuário comum precisa se preocupar com isso na hora de comprar uma máquina nova? Falando de inteligência artificial, é um tópico bem polêmico, que varia muito de caso a caso. Então, também quebrando em usos diferentes, né? Eu vou falar dos 3 usos principais, digamos assim, começando do menos intenso até o mais intenso. O menos intenso são aqueles aspectos que utilizam a NPU do processador. Ainda existem poucas funcionalidades restritas a alguns softwares, mas, por exemplo, o Windows Studio Effects, que é o que a gente usa para borrar o fundo da chamada de vídeo, reduzir ruído de microfone, alguns outros efeitos básicos, ou, por exemplo, alguns softwares da Adobe ali, eu acho que o Photoshop, algumas engines de áudio, eles usam NPU, e aí sim vai estar correlacionado diretamente com a memória RAM. Mas esses são aplicações de menor intensidade, digamos assim, que rodam no NPU, né? O segundo passo, aí sim, é para o pessoal que roda modelos de linguagem localmente. Então, são computadores que eles vão estar equipados com as placas de vídeo, e aí sim a gente tem que olhar para VRAM, né? A memória de vídeo. É ela quem vai dizer qual é o tamanho do modelo que eu posso rodar na minha máquina. Então, hoje, com a série 5000, a gente tem placas de vídeo aí no mobile de até 24 GB, então eu já consigo rodar modelos bem grandes, né? O Gemma 3 do Google, Gemma 4, não lembro, quantizado, ele tem modelos aí na casa dos bilhões de parâmetros que eu consigo rodar localmente. Aí sim eu preciso ter preocupação com memória de vídeo. Já para o pessoal que utiliza as plataformas em nuvem, ChatGPT, Google Gemini e serviços similares, aí não é uma preocupação tão grande, porque os modelos estão sendo utilizados em nuvem, né? O que eu preciso me preocupar é se eu tenho memória RAM suficiente para rodar o meu navegador e os outros aplicativos. Então, acho que são essas 3 distinções que a gente pode fazer. Você acompanha, né, diariamente, acho que a evolução dos notebooks e das demandas dos consumidores. Qual que é a principal mudança que você acredita que a gente vai ver nos computadores nos próximos, não vou falar anos, porque tudo está mudando tão rápido, mas acho que nos últimos meses, e que hoje ainda passa
despercebido pela maioria das pessoas. Isso é engraçado, ao mesmo tempo que a gente tem mudanças muito grandes relacionadas a, sei lá, tecnologias de painel, tecnologias de eficiência nos processadores, placa de vídeo, o formato do notebook ele está muito consolidado, né? É uma máquina com tela, com teclado, ela abre e fecha, às vezes 360, às vezes 180 graus, mas essa forma como que a gente conhece o notebook, eu acho que ela está muito redondinha, muito fechada. Eu realmente enxergo um caminho de maior eficiência. A gente tem chegado aí nos limites de quanto de potência a gente consegue colocar dentro de um notebook sem que ele fique exageradamente grande, quente ou pesado, né? Então, tem expectativas muito grandes com eficiências. Então, alguns anos atrás, a gente tinha um descolamento muito grande de performance, por exemplo, de uma placa de vídeo de desktop e mobile. Mas hoje elas estão bem parecidas em termos de desempenho. Ainda existe, sim, uma diferença bem grande de consumo de potência. Uma placa uma 5090 de desktop, ela passa dos 600 watts, enquanto uma de notebook, ela está ali uns 75 watts. Porém, a diferença de desempenho não é 2, 3 vezes, né, como é a diferença de consumo de energia. Então, acho que esse caminho de eficiência ele vai ser cada vez mais relevante. E existe, sim, pelo menos falando bem particularmente, uma expectativa grande com o ARM no notebook, melhor compatível com Windows, né? A gente acompanhando a Computex agora, o lançamento do DGX, acho que é DGX Spark, né? O chip da NVIDIA, o N1, N1X, e eu acho que por conta do tamanho da NVIDIA, isso vai somar muito no mercado de notebook, então um chip eficiente, ARM compatível, que talvez até impulsione a Qualcomm com o Snapdragon por tabela, né? Então, já que eu estou adequando meu Windows para o melhor funcionamento com o ARM, para o chip da NVIDIA, por que não isso ser portado também para os chips da Qualcomm, né? Então, acho que a gente vai ver uma grande evolução nesse sentido, né? Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi uma ótima oportunidade para a gente entender não apenas o papel da memória RAM, mas também como que a forma de usar computadores mudou nos últimos anos, o que realmente afeta o desempenho das máquinas e como fazer escolhas mais inteligentes na hora de comprar ou atualizar um notebook. Muito obrigada e fica o convite para você voltar para a gente conversar, porque tem muito assunto ainda. É verdade, eu agradeço bastante, fico feliz de poder contribuir e a gente está sempre à disposição quando for necessário. E vamos agora para o Giro de Notícias. A Meta está sendo acusada de usar inteligência artificial para ajudar a escolher quem seria demitido durante uma grande rodada de cortes realizada neste ano. Segundo o processo movido por 26 ex-funcionários, sistemas internos analisavam dados de produtividade e atividade digital, o que teria prejudicado pessoas com licença médica, gestantes e PCDs. A ação também cita ferramentas de monitoramento que acompanhavam desde mensagens até o uso do computador. A Meta nega as acusações e afirma que decisões sobre funcionários são tomadas por pessoas e não por inteligência artificial. A Starlink apresentou uma nova versão da sua antena residencial, mas a novidade não está na velocidade da internet. O principal destaque é que ela promete consumir até 50% menos energia que a geração anterior, o que pode ajudar a reduzir a conta de luz ao longo do tempo. Além disso, a antena ficou menor e mais leve, facilitando o transporte e a instalação. Segundo a empresa, a velocidade continua suficiente para atividades como streaming, videochamadas e jogos online. Mas, por enquanto, a novidade está disponível apenas em algumas regiões dos Estados Unidos. Já imaginou entrar em um carro e transformar o interior em uma sala de jantar? Essa é uma das apostas da Xiaomi com o novo SUV N90. Os bancos da frente giram 180 graus, uma mesa pode ser montada no centro da cabine e, se for preciso, dá até para montar uma cama de casal dentro do veículo. Tudo isso acompanhado de um sistema híbrido criado para reduzir a preocupação com a bateria em viagens mais longas. Então é isso, o podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveite para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Este podcast foi roteirizado e apresentado por Fernanda Santos e conta com reportagens de Marcelo Fischer, Nathan Vieira e Daniele Cassita. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado.